tema da globalização e da imigração ilegal em África foram os principais assuntos da conferência e exposição organizada pelos alunos do 9º ano do Colégio Maristas. O evento contou com a participação e discurso interativo do Alto Comissário para Imigração e Minorias Étnicas, Dr. Rui Marques, que fez questão de explicar aos alunos, com exemplos, o porquê da globalização e da imigração. Depois de um discurso que esclareceu muitas dúvidas, Paulo Moura, jornalista do Jornal Público e escritor do livro Passaporte para o Céu, falou sobre a imigração ilegal africana e sobre o que viu. Após a conferência, os alunos convidaram Rui Marques para conhecer a exposição e falar sobre os seus trabalhos. Nós fizemos aqui um trabalho sobre a AMI e a Cruz Vermelha, que são duas instituições solidárias com os imigrantes e refugiados. A AMI, por exemplo, vai ajudar os refugiados que estão em África ou mesmo nos países da Europa, por exemplo, o Afeganistão. Depois, a Cruz Vermelha ajuda, por exemplo, nas catástrofes naturais, por exemplo, os terremotos, os furacões, e vão ajudar as pessoas que ficaram, por exemplo, desalojadas ou depois não têm comida. Então, eles ajudam. Nós já tivemos a ver as várias consequências da globalização, mas ainda não vimos o que é a globalização em si. Aqui temos o processo que conduz à independência em todos os países do mundo. Mas há muitas facetas atrás destas palavras. Temos a exploração das pessoas, tanto adultos como infantis. Temos domínio das multinacionais na política, na economia e em termos sociais dos países pobres. Temos aqui várias imagens do que eu acabei de dizer. Tentámos abordar as mais importantes, como a Unicef, o Serviço Jesuíta aos Refugiados, a AMI, Cruz Vermelha. Tentámos abordar a grandiosidade destas organizações. Esta conferência veio realçar alguns aspectos importantes que para nós era desconhecido. Ao fazer este trabalho tivemos alguns elementos importantes, mas esta conferência veio, por assim dizer, acordar-nos das ilusões que nós tínhamos sobre o mundo e sabemos mais agora sobre a verdade nua e crua do mundo. Este tema tem por base as notícias de agosto e de setembro de vários imigrantes ilegais que chegaram, portanto, à Itália e à Espanha e, portanto, como estava nos conteúdos da história e da disciplina de História e de Geografia, depois também associou-se a formação humana, a educação cívica, que nós aqui no colégio chamamos formação humana, e, portanto, pegamos nesse tema para trabalhar, tendo por base esta realidade que estamos a viver no início do ano letivo. Nós, Colégio Misto de Carcavelos, gostaríamos de agradecer ao Conselho Português para os Refugiados, ao Alto Comissário para a Migração e Minorias Étnicas e para o jornalista e escritor Paulo Moura, que escreveu o grande livro Passaporte para o Céu, que nos mostrou o outro lado do mundo. Espero que tenham gostado da nossa exposição e que pensem neste assunto, porque é a nível global e que está a afetar muitos países. Como sabem, a globalização tem como consequência a imigração ilegal e depois os países mais desenvolvidos ajudam os países mais pobres com as instituições.